Olá, pessoas lindas do meu canal. Quero ver geral curtindo, comentando, compartilhando, porque aqui a gente só trabalha com make babado, tá? Depois de preparar a pele, eu já venho com a base. A base dela é a número 6 da Catarine Hill, que é um pouco mais escura, junto com a 7 da Call Beauty, que é um pouquinho mais clara. Aplico essa base no rosto dela com batidinhas, vou aplicando por todo o rosto uma camada fina, com um pincelzinho da Ruby Rose, e vou aplicando com batidinhas, espalhando. Esse pincel é bom porque ele aplica, ele também já dá um acabamento, fica ótimo. Pincel é bom porque não deixa a pele pesada, então eu amo. Faço a aplicação da base por todo o rosto e em seguida eu já venho com a esponjinha para aplicar a base número 7 pura da Call Beauty, que é um pouquinho mais clara. Eu já uso ela como corretivo para agilizar o processo. Gosto de coisas práticas no meu atendimento. Então faço a iluminação no queixo, no centro da testa e agora embaixo dos olhos. Embaixo dos olhos, gente, eu gosto de usar uma quantidade mais diminuída, sabe? Não gosto de exagerar. Então eu coloco um pouquinho só lá no cantinho interno do olho, pouca quantidade, e vou espalhando. À medida que eu vou espalhando, aí eu vou trazendo essa iluminação um pouco mais para fora do olho, um pouco mais ali para baixo, para perto do nariz, para selar agora com o pó da Francine Elk. Esse pó, gente, vocês podem deixar no comentário, tá, gente? Todos os produtos que eu não mostrar, vocês podem falar que eu respondo para vocês tranquilamente, tá? Não hesitem não, podem comentar o que vocês quiserem. Antes de selar o outro olho, gente, eu percebi que tinha craquelado um pouquinho, marcado, então eu vim com a esponja para tirar o acúmulo e depois vim selar com a esponjinha. Essa esponjinha, gente, é a esponjinha de veludo da Catarine Hill. Gente, eu achava assim que essa esponja não ia funcionar, mas essa esponja é maravilhosa, gente, maravilhosa mesmo. Sou viciado nela. Preciso comprar outras, na verdade, porque eu só tenho uma. Faço a selagem do rosto com esse pó um pouquinho mais claro, em todo o centro do rosto. E também gosto de selar, gente, com um pó mais claro nessa região aqui, porque assim, quando eu não uso o corretivo mais claro, ele já dá aquele efeito de iluminar, que deixa uma pele mais contornada, só que com um contorno mais claro. Peguei o pó agora, era para ser um pó mais escuro, gente, mas agora que eu tô percebendo que não foi o pó mais escuro, mas ainda assim não influenciou em nada, ficou maravilhoso ainda. Que eu ia selar as regiões de contorno com um pó um pouquinho mais escuro, como eu não tinha feito um contorno cremoso, mas aí tudo bem. Agora eu já venho com um contorno em pó, esse é o contorno da Bruna Tavares. Vou fazendo um contorno mais esfumado. Nessa maquiagem eu quis focar mais nos olhos e na boca. Então a pele eu quis trabalhar ela de uma forma mais natural, uma pele mais esfumada. Então eu faço um contorno mais esfumadão mesmo. Não é um contorno tão escuro, é mais próximo do tom da pele dela. Para fazer esse contorno, gente, nas laterais do rosto, eu gosto muito de trazer de lá de dentro da raiz do cabelo, sabe? Eu puxo o cabelo, vocês vão ver que eu sempre puxo o cabelo e venho trazendo de lá da raizinha para tirar aquele aspecto de máscara. Agora a gente vai aplicar um blush. Esse blush é o que eu sempre uso aqui, gente, não tem novidade nenhuma. Sempre que tiver alguma novidade eu mostro pra vocês, tá bom? Venho aplicando blush com esse pincel mais fofinho também, pra deixar uma bochechinha mais rosinha. Deixo também esse blush bem mais esfumado e com um aspecto mais natural. Hoje a gente vai focar nos olhos, e o olho de hoje, gente, tá um bafo, viu? Tá babado. Então já vai curtindo, já vai comentando, compartilhando. Depois, gente, depois de aplicar o blush, eu percebi que o contorno estava um pouquinho mais fraco, então eu vim reforçando. E agora a gente vai iluminar o topinho do nariz. Venho com os dedos para tirar um pouquinho do excesso, porque na pele negra ele pode acabar estourando. Agora eu venho fazendo o contorno nas laterais do nariz. Sempre começo lá pelo cantinho do olho, lá próximo da sobrancelha, para dar uma profundidade. Ali a gente tem um contorno natural. E depois é que eu venho fazendo o contorno do nariz. Lembrando que no nariz eu sempre uso o contorno um pouquinho mais suave, com a mão mais leve. Agora a gente vai pro olho, já estava ansioso para chegar no olho. Vou começar fazendo esse olho, gente, com esse lápis, que é um lápis de boca no tom de vinho, e depois eu venho esfumando. Gosto de fazer com lápis, gente, porque o lápis já entrega muita cor. Então se você precisa trabalhar com a sombra para pigmentar rápido, o lápis é ótimo. Fora que com ele você consegue desenhar um formato perfeitinho do jeito que você quer. Então é maravilhoso. Já fiz o recorte certinho ali do olho para ficar aquele olho bem levantadinho. Depois de esfumar, faça a mesma coisa no outro olho, lápis, e depois esfuma as bordas. Pra gente vir com a nossa primeira sombra, eu quis uma maquiagem mais em tons rosados. Então, depois de esfumar esse lápis, eu venho com essa sombra cor de rosa, tá bom, gente? Foi ela que me pediu rosa, ela ama rosa. Então, eu quis trabalhar essa make em tons de rosa, mas eu não faço aquele rosa, rosão, pink, aquela coisa caricata.
Eu venho com um tom de rosa, deixar uma maquiagem mais social, mais equilibrada. Depois de pigmentar essa sombra, selando todo o lápis, né? Depois de pigmentar essa sombra por cima do lápis, aí eu venho fazendo um leve côncavozinho e esfumo também as bordas do lápis. Para fazer como se fosse uma sombra de transição, sabe? Uma sombra de fundo. Então esse rosa vai ser a nossa sombra de fundo. Fazendo a mesma coisa no outro olho. Nem todos os passos, gente, eu gravei os dois olhos, tá? Pra ficar uma coisa mais rápida. E também no ângulo da câmera não dá, só se eu ficasse toda hora trocando o ângulo de câmera, gente. Mas aí é difícil porque eu não tenho que maquiar cliente, né? Venho com um lápis preto, olha esse truque, moleque. Eu venho com um lápis preto. É um lápis à prova d'água, é um lápis resistente. Maquiagem para os olhos tem que ser assim, gente. Aplico lá no cantinho do olho, no cantinho de fora. E eu vou esfumar esse lápis com essa sombra roxa mais escura. Eu só fiz a base dessa sombra com um lápis para deixar a sombra mais intensa, mais pigmentada. Como ela é influência, ela vai tirar fotos, ela vai gravar vídeo. A maquiagem precisa ter profundidade para ela aparecer no vídeo, na câmera. A gente sabe que o vídeo ele reduz muito da maquiagem. Então trabalhar com essa profundidade aí é maravilhoso. São dicas assim incríveis. E aí eu venho esfumando esse lápis preto com essa sombra, gente. Aí não vai ficar preto. Podem observar. E aí eu esfumo esse lápis preto todinho com essa sombra. Depois de esfumar ele, aí eu vou ao redor para fazer uma transição para a cor que a gente tinha aplicado antes. Já começo a invadir a outra sombra com esse esfumado. Se vocês prestarem atenção nos detalhes, vocês vão perceber detalhadamente como a gente faz. Olha como fica lindo. Depois, gente, voltei com o pincel da outra cor para melhorar a transição e deixar um acabamento mais bonito da outra sombra para essa mais escura. Volto novamente com mais um lápis preto. Agora eu vou fazer como se fosse um delineado com lápis preto. Esse lápis preto é o lápis preto em gel da Nath Capello. Ele é bem pretinho, espuma fácil. Agora eu vou vir com uma sombra preta para a gente selar esse lápis. Você poderia fazer com um delineador em gel, poderia fazer um delineador mesmo, com delineador líquido, mas eu quis deixar esse delineado mais suave, para ele ficar como se fosse parte da sombra da maquiagem, sabe? Como se fosse tudo em sombra, porque eu não queria que ficasse nada muito extravagante, tão extravagante. Eu disse, se eu faço delineado com delineador, ele ia chamar muita atenção e eu não queria. Agora eu venho com essa colinha da Ruby Rose para aplicar um pigmento e eu aplico ela em batidinhas. Não é legal você arrastar essa colinha, porque senão vai fazer buraco na sombra. Venham com batidinhas, dando batidinhas no olho, aplicando essa cola, de forma que ela já fique esfumada para aplicar esse glitter. Glitter não, gente, é um pigmento, tá? Pigmento, ele é bem mais fininho, parece uma areinha, parece um pauzinho. E aí eu aplico ele de forma, sabe, bem uniforme, sem deixar nada com mais produto do que o outro lado. Me embaracei todo agora, mas tudo bem. Faz parte, 7 minutos já de áudio. Vou aplicando essa sombra, gente, esse pigmento com batidinhas, para deixar uma sombra bem uniforme. É interessante não deixar um lado com mais do que o outro, tem que deixar tudo perfeito. Olha como tá ficando esse olho, fala se não tá incrível. BT Velvet na cor brown, vocês sabem que esse BT Velvet é praticamente meu café da manhã. Então eu aplico ele ali na linha, próxima à linha d'água, um pouco mais embaixo, e depois eu venho esfumando ele. Aplico ele ali embaixo, né, da linha d'água, até o meio do olho só, gente, e aí depois eu vou esfumando. Só depois é que eu venho aplicando ele na linha d'água. Eu quis aplicar ele na linha d'água, fazer uma linha d'água na cor brown, né, desse BT Velvet, e borrar um pouquinho embaixo. Só que aí eu fiz o processo inverso. Primeiro esfumei embaixo, depois eu fui para a linha d'água. Agora a gente já vai lá para o cantinho do olho, que eu vou fazer um puxadinho com esse BT Velvet. Fazer esse puxadinho, gente, com um marrom, fica lindo, porque dá aquela marcação ali, mas não destaca tanto quanto destacaria com um lápis preto, né? Com um delineador preto, na verdade. E aí, eu também já vou pegar esse BT Velvet para usar ele como batom, gente. Yasmin ama boca nesse tom de marrom e um tom mais escuro. Esse tom, na verdade, não é um marrom, ele é um marrom com fundo mais vinho, sabe? Vinho não, com fundo mais bordô, digamos assim. Ai, não sei, gente, tá difícil hoje. Hoje meu estoque de palavras tá se esgotado já. Sempre que eu faço a boca, gente, eu já pego os cílios logo, já passo a colinha pra ela ir secando, porque ela demora um pouquinho pra dar aderência, então eu já faço logo isso e vou pra boca. Aplico o batom, o BT Velvet no contorno da boca e depois eu venho esfumando com o mesmo pincel que eu esfumei o preto no olho, lembra? E aí depois de esfumar, a minha colinha já vai estar lá pegando ponto, que ela vai secando. A cola da Atelier, gente, vocês sabem, né? Ela dá um tempinho
até ela começar a colar de verdade. E aí eu parei a boca para vir colar os cílios. Como que eu faço a colagem dos cílios para quem não tem muita prática? Eu pego os cílios com a pinça, ergo a sobrancelha dela para eu conseguir enxergar melhor a base dos cílios, encosto bem perto dos cílios dela de cima para baixo, coloco e depois eu venho só encaixando, apertando um pouquinho mais para ficar bem coladinho. Muito simples, né? Eu amo colar cílios. Antes eu tremia na base. Depois eu peço para a cliente olhar para mim para eu verificar se ficou certinho e pronto. Volto para a boca, fazendo o contorno da boca, só o contorno, gente. Com BT Velvet ainda. Esse pincelzinho é um língua de gato bem fininho, bem pequenininho. É o pincel perfeito para você aplicar batom. Faço o contorno da boca todinha. E depois eu já venho também esfumando. Já venho esfumando com o próprio pincel mesmo. Fiquei com preguiça de pegar outro pincel. Já venho logo esfumando com esse mesmo aí. Peguei esse batonzinho que eu sou viciado. É aqueles batonzinhos da Bella Femme, se não me engano. E aí eu vou aplicando aos pouquinhos na boca dela para fazer o centro da boca mais rosadinho. Fica lindo como ela tem uma pele negra, esse estilo combina muito, 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 muito. Na verdade as peles negras já tem esse estilo de lábio, né? Gente, essa é a maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Encerro o vídeo aqui, quero deixar um abração imenso, um beijo no coração de vocês. Curta, comente, compartilha. Essa maquiagem ficou maravilhosa. Ai, gente, pelo amor de Deus, olha essa maquiagem. Olha essa maquiagem. Cadê essa câmera lenta? Bofo, querida. Bofo, cadê a russa? Teve uma seguidora russa que veio falar que eu não sei maquiar. Ai, eu não presto, gente. Eu não existo. Gente, esse foi o vídeo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.